Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a formação de piloto. Algumas pessoas me perguntam sobre isso, sobre como virar piloto, como é o processo de virar piloto, quais são as fases, como que funciona isso e tudo mais. Fiz um quadrinho esquemático aqui para mostrar para vocês como que são as fases. Tudo vai começar ali no piloto privado, tá? O piloto privado é a primeira carteira que você vai tirar, é o básico do básico, é onde você vai aprender a voar. E é o curso mais básico e eu gosto de dizer, é o curso talvez até mais difícil, porque você não tem contato com a aviação ainda. Se você já não tiver voado antes, ou se você não for comissário, ou tiver pai, piloto, alguma coisa assim, é o primeiro contato que você vai ter com a aviação. Então, o primeiro contato que você vai ter com as matérias, o primeiro contato que você vai ter com a ANAC, o primeiro contato que você vai ter com uma aeronave, às vezes. Então, por isso que é um curso talvez mais difícil, porque muita coisa é nova, muita coisa é novidade. A gente divide o piloto privado em 3 grandes fases. O CMA, a parte teórica e a parte prática. O CMA é o Certificado Médico Aeronáutico e ele é responsável por dizer que você pode voar, que você está apto, que você não vai ter nenhuma doença ali que vai te atrapalhar. Muita gente tem medo do CMA por causa do militar, mas não é do militar, relaxa. Muita gente pode voar, só assim, se você tiver tido um AVC, um infarto, for diabético, aí fica mais sério. Eu tenho colesterol de família e eu tinha muito medo do CMA, aí eu conversei com os caras que eu fui fazer o CMA antes até de ir, mandei mensagem pra eles no WhatsApp e a gente trocou ideia e o cara falou, não, tá tranquilo, cara, não precisa pagar e ver qual é, não, você já sabe mais ou menos como vai ser. Então o CMA é tranquilo, não é nada demais, é uma fase importante. E aqui a gente tem 2 questões. Pra virar piloto, você pode tirar o CMA de segunda classe e o CMA de primeira classe. Eu falo mais disso no meu Instagram e nos outros vídeos, tem uns vídeos curtos já falando disso. Mas resumindo, para o privado você precisa do CMA de segunda classe. Se você for fazer o curso muito rápido, pode tirar o de primeira, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você tire o CMA de segunda classe. O CMA de segunda classe, ele te permite voar por mais tempo, se não me engano são 4 anos aí. Eu tirei o meu em 21, o meu vai vencer agora só ano que vem, 25. O de primeira ele dura 1 ano só e ele é só para piloto comercial, para quem trabalha mesmo na aviação. Se você for fazer o curso muito rápido, tira o de primeira. Se não, deixa mais pra frente, de boa, pode tirar o de segunda tranquilo. Depois a gente tem a parte teórica, que é a banca da ANAC, né? Dividida em 5 matérias: regulamentos, conhecimentos técnicos, teoria de voo, navegação e meteorologia. Como eu falei, é um pouquinho mais difícil, tudo é novo, tudo você vai ter que estudar do zero e tal. Aqui tem um detalhe legal que você pode estudar a teórica sozinho, não precisa fazer um curso credenciado pela ANAC e tudo mais, pode estudar em casa. Não recomendo, mas se você quiser economizar, tipo, R$1.000, dá pra você fazer sozinho. Mas se você fizer o curso, é um investimento bom que você vai fazer, você vai aprender mais coisa, vai aprender coisa da prática também. A parte prática do piloto privado talvez seja a parte mais mágica, porque é quando você vai começar a voar, quando você vai começar a ver tudo na prática e tal. Então é uma fase bem legal. Ela é composta por 42 horas de voo. Normalmente pode girar entre 40 e 45, depende se você reprovar alguma missão, alguma coisa assim, mas gira aí em volta das 42. Os aeroclubes, eles precisam ter todas as missões credenciadas na ANAC e tudo mais. Então, logo no início, quando você começa a voar, você tem um documento que você consegue ver todas as missões, tudo que vai cair, todas as manobras. Então é interessante que você leia. No aeroclube que eu vou em Juiz de Fora, que chama PI, que é Programa de Instrução. Pode ter outros nomes em outros aeroclubes, mas é algo próximo disso, assim, Programa de Instrução ou alguma coisa desse tipo. E é isso. Aqui, enfim, você termina o piloto privado com 42 horas e sai checado com o piloto privado, visual. Só que, piloto privado, você ainda não pode trabalhar como piloto. Você pode ter o seu avião, você pode voar o avião de alguém, mas você não pode trabalhar. Legalmente falando, né, você não pode. Tem até gente que dá uns rolos, trabalha sem carteira e tal, mas não é o recomendado. O recomendado é fazer o piloto comercial. O piloto privado a gente chama de PP, e o comercial chama de PC, tá? Piloto comercial, se vocês repararem aqui, eu dei uma mexida na ordem normal, que seria a do piloto privado. Por quê? Como eu falei pra vocês, o CMA, ele tem uma questão, tem um ponto muito importante, que é: no piloto comercial, a gente precisa terminar o curso com o CMA de primeira, mas durante o curso você não precisa. Eu tô fazendo meu piloto comercial com CMA de segunda. Provavelmente ano que vem eu não devo terminar o PC antes de vencer o meu CMA, então eu vou tirar o de primeira, mas eu fiz o de segunda, tô fazendo o curso todo com o de segunda. Você só precisa fazer o check com o CMA de primeira, então você pode ir levando isso de boa, fazendo o piloto comercial com o CMA de segunda. Outro detalhe também é a prática. Você não precisa fazer a prova teórica antes da prática, que é normalmente o que acontece no PP. No PP, a gente tem que fazer a prova teórica antes do voo solo. O voo solo normalmente ali no meio do curso. Depois que você voar solo, você já precisa estar com a licença de piloto privado que a prova te garante. No PC, isso não acontece. Você pode fazer o PC todo e fazer só a prova teórica lá no final. É legal que você estude antes, óbvio, né? Faça a prova teórica enquanto você está fazendo o PC. Vai estudando ali de boa, tal. Por quê? O PC, a prática dele, o
início, pelo menos, é muito parecido com o PP. Então você pode ir fazendo os voos visuais ali e ao mesmo tempo ir estudando para a banca de comercial. Foi o que eu acabei fazendo. A coisa só começa a ficar complicada no PC quando a gente começa a voar IFR, que a gente vai lá pro simulador e tudo mais e aprende a voar por instrumentos. Para voar instrumentos, já é legal que você tenha passado na banca, que você já saiba a parte teórica lá de como voar por instrumentos. Dá para voar sem a banca? Dá, mas eu não recomendo muito não. É mais interessante que você já tenha feito a banca. A prática você pode voar no PC de boa, em algum momento você vai fazer a teórica, e o CMA você pode fazer com o CMA de segunda e futuramente tirar o CMA de primeira. Tem uma questão também que é para você escolher. Você pode terminar o PC multi-IFR ou mono-IFR. Mono, você não vai voar avião bimotor. Multi, você vai voar avião bimotor. É uma questão, assim, tipo, se você quiser economizar grana, você pode fazer só um mono, mas se você quiser subir para linha aérea, é interessante que você faça um multi. Caso você vá voar agrícola, vá voar executivo, alguma coisa assim, pode fazer um mono, mas é legal que você já pense no multi. É um pouco mais caro, é um investimento a mais, mas é interessante pro seu PC. E aí o PC, basicamente, você sai com 150 horas multi IFR, no melhor dos cenários, né, ou mono IFR. Dá até para fazer o PP e IFR, mas fica bem mais caro. A ideia do piloto comercial é que você ganhe experiência para que você consiga trabalhar como piloto. Com 42 horas, você não tem experiência de voo bastante para trabalhar. Com 150 horas, aí você já tem um pouco mais de experiência. Então é quase o dobro de horas e aí aqui você ganha bastante experiência. Faz bastante navegação, bastante voo visual, fala bastante com o controlador, faz voo IFR. Então o PC, a ideia é que você ganhe toda essa experiência. E na teoria, aqui no final, checado o piloto comercial multi-IFR, você está apto a entrar no mercado de trabalho. Mas você vai entrar no mercado de trabalho? Não, não vai. Por quê? Porque as empresas elas pedem mais horas, tá? Basicamente a gente tem que arrumar uma forma de conseguir mais horas de voo. Existem alguns raros casos que você consegue emprego aqui, mas assim, não é o normal, não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê aí vem para essa outra parte aqui. Depois do piloto comercial, você pode escolher como se fossem especializações ou áreas que você vai atuar, né? Então, uma prova que você pode fazer que é bem interessante é a prova de piloto de linha aérea. Só a prova teórica. Para você fazer a prática, você precisa estar numa linha aérea e é uma carteira que você precisa para virar comandante no futuro. As linhas aéreas, normalmente, elas já pedem o teórico de piloto de linha aérea. E o teórico de linha, e na verdade o piloto comercial e o privado também, está passando por algumas mudanças. A ANAC está mudando algumas coisas. Vou fazer um vídeo futuro sobre isso, mas tem algumas questões novas sobre o piloto privado. Algumas pessoas que eu vi que recentemente fizeram a prova tiveram mais dificuldade porque as questões não estão iguais aos sites de simulado normais. O foco está sendo que você estude mais a matéria, entenda mais o conteúdo e aí você consegue fazer as questões. Antigamente as questões eram idênticas, hoje em dia a ANAC está mudando bastante coisa. E uma mudança gigantesca que teve para se adequar aos padrões internacionais é que a prova de piloto de linha aérea virou uma banca de verdade. Eu fiz a prova recentemente, assim, deve ter uns 4, 5 meses, e ainda foi a prova antiga, que eram só 2 matérias, que é tipo um conhecimentos gerais, regulamentos e tal, e performance e peso e balanceamento. De coração, era uma prova muito fácil. Mas muito fácil. Eu acho que eu errei uma questão, ou 2. Mas eu fui muito bem, porque era uma prova muito fácil de fazer, muito fácil de coração. E a ANAC viu que a galera tava, tipo, sei lá, indo muito bem, não sei qual foi a pilha deles, mas basicamente estava muito discrepante em relação aos critérios internacionais da OACI, né, da Agência Internacional de Aviação. Basicamente, acabou que eles mudaram a banca de piloto de linha aérea. A de PC também tem prova nova de navegação e a de PP tem alguns pontos novos também, mas isso eu falo num vídeo futuro. Então, voltando para as especializações, você pode fazer a prova teórica de piloto de linha aérea, muito interessante para quem vai entrar na linha, é quase que um critério. Você pode virar instrutor de voo, que é uma coisa interessante, que eu falo um pouquinho mais daqui a pouco. Você pode seguir para aviação agrícola, caso você queira voar agrícola, fazer manobras, enfim. É uma aviação bem interessante também. Você pode seguir para executiva, caso você seja um cara que administra mais o avião, vai cuidar de toda a parte da manutenção e tudo mais. É uma aviação bem legal também, dá para ganhar bastante grana e voar aviões muito legais. E você pode ir para o táxi aéreo também. Dentre todas essas opções, a de instrutor de voo normalmente vai te pedir um pouco menos de horas. A agrícola tem um curso específico, executivo e táxi normalmente eles vão pedir algo próximo lá das 500 horas também. É interessante que você ou vire instrutor ou você conheça alguém que tem um avião que você possa voar junto, às vezes até de graça. Por quê? Normalmente as empresas elas pedem 500 horas de voo. Você sai do aeroclube com 150, precisa arrumar essas outras 350 horas. Como eu falei para vocês, o cenário normal não é que você seja contratado com essas 150 horas, mas sim com algo próximo de 500, se você tiver mais 600, 700 e tal. E aí, como que você arruma isso? Virando um instrutor
e sendo contratado, ou arrumando alguém que tenha um avião que você possa voar junto e ele assine as suas horas de voo. Isso, na verdade, pode acontecer lá no piloto comercial também. Você pode fazer o piloto comercial fora do aeroclube, mas eu não recomendo porque não é um professor que está ali te ensinando, você só está vendo a pessoa ali voando. Acaba que você não voa muito e tal, então é um pouco complexo. Mas assim, cara, tenho só essa opção, não tenho grana para fazer o PC, é uma forma que eu vou economizar, cara, mete bala, cada um sabe das suas coisas e tudo mais, então se você tiver essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade que pode ser interessante a nível de economizar grana, mas para a parte de didática mesmo, talvez não seja a mais interessante, sim, fazer através de uma escola, né? Voar através de um aeroclube. Dentre todas essas opções, a que eu recomendo é instrutor de voo, que é a mais certa normalmente, que é a que vai te contratar com menos horas, eles sabem que você já está ali com as 150. O curso de instrutor, ele vai ser mais ou menos 30 horas de voo, você vai somar ali as 180 horas, para aí sim você ser contratado. Alguns aeroclubes ainda pedem algumas horas a mais de voo por instrumentos, é bom ficar de olho no aeroclube que você quer entrar. Tem alguns que não, que eles contratam só com um instrutor normal. E o curso de instrutor é um curso bem interessante, é um curso que você testa bastante o avião, testa bastante os seus limites, aprende umas emergências bizarras. Teve uma emergência que eu fiz uma vez, que era voar sem manche, que você aprende a subir e descer com o motor e controlar as curvas com os pedais, ou até controlar as curvas com as portas, pode acontecer também. Outra simulação de pane que eu tive legal é quando o motor trava na potência máxima, e aí você tem que se virar com potência. Tem que se virar de outras formas, né? Você tem que se virar ali com magneto, com mistura, glissar o avião, enfim, tem que dar teu jeito lá. Então o curso de instrutor é um curso que você vai aprender bastante coisa, é um curso bem interessante, e atuar como instrutor acaba que você aprende bastante coisa também. A gente aprende muito com os erros. Eu gosto particularmente de ensinar, tanto que eu sou professor, né? Gosto bastante da parte de didática, da parte pedagógica de ensinar e tudo mais. E eu acho que ser instrutor é uma parada muito maneira a nível de experiência e tudo mais. Eu tô chegando lá, ainda tô sonhando com isso, mas futuramente eu viro instrutor e eu conto pra vocês como que é essa questão de instrutor. Sendo instrutor, você consegue juntar as 500 horas e aí você já consegue entrar numa executiva, num táxi ou numa linha aérea. Esse é o caminho que todo mundo que vai entrar na linha aérea pode percorrer. Tem alguns adendos, como eu falei para vocês, dá para fazer o PC fora de escola, dá para não virar instrutor, dá para você arrumar alguém para voar junto e ganhar experiência, dá para você entrar num táxi aéreo antes com as 150 horas, é raro, mas pode acontecer. Depende do mercado, depende da questão econômica do país, mas via de regra esse é o caminho mais robusto, mais sucinto que a gente costuma ver no dia a dia de quem está entrando na parte da linha aérea. Claro, como eu falei, se você for para agrícola é um pouco diferente, tem um curso específico, executivo e táxi aéreo também, tem que estudar outras coisas. Para a linha também tem que fazer seleção, tem que estudar a parte teórica. Eu acho que o instrutor é interessante porque você acaba dando aula, revisando muitos conceitos e aí isso te agiliza um pouco na questão das seleções de linha aérea. Resumindo bastante, é isso. Piloto privado, piloto comercial, aí as especializações. Interessante fazer piloto de linha aérea. Uma especialização também que as linhas pedem é o jet training, que é treinar como se portar num jato, né? Como pilotar com outra pessoa junto, como utilizar o CRM, que é a comunicação clara ali dos pilotos. É mais complexo que isso, mas resumindo, é basicamente essa comunicação mais clara. E as linhas normalmente vão pedir isso. Teórico de linha, piloto comercial multi-FR, 500 horas de voo, jet training. E às vezes passaporte, visto americano, algumas coisas assim. Resumindo bastante, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas aí de vocês. Não comentei muito pra não ficar um vídeo super longo, mas posso fazer um vídeo sobre cada uma dessas fases. Pretendo fazer um sobre o PP, sobre as mudanças na banca e sobre alguns detalhes e dicas do PP. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar. E é isso. Valeu!